vocabulário, ela pede para falar um pouquinho da frase enfática. A frase enfática é o seguinte: o serexograma é ferramenta capaz de evidenciar não só o status da lucidez multiexistencial, porque se a gente não tiver um nível de lucidez multiexistencial, hipóteses de retrovidas, retrocognições, se a pessoa não tem, vamos supor, uma personalidade-chave que ela acha que tem a ver com aquele grupo do passado, fica mais difícil dela preencher o serexograma. Mas também as prioridades proexológicas, porque ela vai ver o dia a dia, né, o aqui e agora que ela tem que aplicar, as raízes paragenéticas, que aí é o processo mais vinculado ao holossoma, ao temperamento, à intraconsciencialidade ao longo da série X, e o futuro, quer dizer, a temática autorrevezamental. A gente vem evoluindo ao longo das vidas, mexendo mais ou menos com o quê? Com que temática? A gente se tornou especialista na nossa holobiografia em que aspecto? Entende? Então, é mais ou menos pegando isso que a gente pensou aí na frase enfática. Eu vou dar um exemplo, só para fechar aí a minha fala. Por que eu coloquei lá na página 8 o item 10 na bibliografia, né? Pode parecer até um nepotismo aqui, né? Defendendo a Cristiane aqui. Mas é porque eu sou fã dessa história, que as pessoas às vezes não conhecem. A Cristiane Ferraro, rapidamente, ela fez um mestrado, defendeu essa tese, que virou livro, foi distribuído gratuitamente, que é Jean-Jacques Rousseau e a Pastoral da Criança, um diálogo contemporâneo. A Pastoral da Criança foi criada, concebida, levada à frente pela Zilda Arnes. Ela fez isso aplicando técnicas de análise do discurso, vendo até que ponto a Zilda Arnes utilizava o discurso de Rousseau, entrevistou a própria Zilda Arnes, beleza, cumpriu ali um processo acadêmico, transformou em livro. Um belo dia, numa tertúlia que eu estava dando aqui, eu citei esse exemplo dela, até então não tinha nada demais, inclusive foi motivo de uma certa chacota, né, por parte de um colega nosso que falou: não, escrever livro na academia é fácil, difícil é escrever livro de conscienciologia, tipo, esse livro aí seu. E ela falou: não, tudo bem, né, mas pelo menos já que eu fiz uma tese, eu estou publicando. Inclusive, ela estava fazendo a dedicatória na hora para a própria mãe dela e tal. Qual não foi a nossa surpresa? Que a partir desse livro aparentemente despretensioso, ela descobriu que ela já teve vida com a Zilda Arnes, junto com a própria mãe dela, que foi pupila da Veronesa, que é a Santa Lúcia Filippini, que já foi filha do professor Valdo com a Veronesa em vidas anteriores. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque, às vezes, uma coisa aparentemente aside, aparentemente nada a ver na ProEx dela, tem tudo a ver. Então, o professor Valdo falou que, para ele, esse livro era uma espécie de mega GESCOM, pelo nível de recomposição que ela estava fazendo com o grupo da igreja. Para ela conseguir defender essa tese, teve muito assédio de padre, de gente religiosa em cima da nossa cabeça. Eu lembro que a gente estava lá no São Peter, tinha que fazer umas transcrições da entrevista, e era só ataque extrafísico e o bicho pegando. Então, assim, em síntese, tudo que a gente faça na nossa vida tem relação, obviamente, com o nosso passado. Às vezes a gente não consegue fazer o peso adequado. Então precisa de ter parapsiquismo, obviamente, precisa de ter essa visão. Mas eu gosto de citar esse caso para dizer que a nossa vida, né, existe também além do voluntariado, além da conscienciologia. Nós temos que fazer a convergência disso e saber interpretar a nossa realidade, porque nós estamos vindo de grupos, por exemplo, ela, no caso, vindo do grupo da religião, com certeza ela foi uma líder, uma personalidade chave, uma personalidade influente lá, e quando você vai fazer essa maxi-dissidência, a tendência é literalmente o teto desabar, como aconteceu com a Zilda Arnes, né, na cabeça dela. Mas a pessoa está fazendo a maxi-dissidência, ela vai receber essa pressão holopensênica em cima dela. Então, o serexograma, ele tem que demonstrar essas condições, ele tem que mostrar que da onde nós viemos e da onde nós estamos recebendo pelo menos alguns tiros, né? Da onde vem ali as pedradas, para a gente poder ter consciência e saber fazer frente, saber fazer a desassim, saber atender esse povo e continuar a nossa empreitada. Quer dizer, até que ponto esse livro não foi um pré-requisito em termos de desassédio para ela poder fazer esse outro livro que ela já terminou e já entregou na Editares, que é sobre a comunidade, né, conscienciológica. Então,
Eu gosto mais dessa visão mais integrativa da nossa vida, né? E não tem pessoas que separam muito, acham que a vida, por exemplo, acadêmica, tem preconceito com a academia, preconceito com a vida humana, e eu não sou assim. Então, só para ilustrar por que a gente colocou isso na bibliografia. João?